Irmãos, a graça e a paz do Senhor seja convosco. Sou o pastor Oliveira e hoje quero conversar com você um pouquinho sobre confiando em Deus no meio da tempestade. O Salmo 55, versículo 1 ao 8, diz assim: Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado, diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. E eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Quando Davi escreveu este salmo, ele passava por um momento de tribulação na sua vida. Um desejo do salmista era fugir, se esconder, sair daquela situação, sair daquela tempestade. Esse é um desejo normal de muita gente quando está passando por momentos de lutas, de aflição. E ele fala esse momento: eu queria até ter asas como pomba para voar para bem longe. Mas nem sempre é possível a gente sair da tempestade, da tribulação. Muitas vezes precisamos enfrentá-la mesmo. Olha só, a tempestade às vezes avisam que vão chegar. Às vezes a gente olha para o longe, vê as nuvens se fechando, o céu escurecendo, e a gente sabe que a coisa vai ficar feia. Mas tem momentos que ela chega tão repentina que nos pegam desprevenidos. Trazendo para o sentido figurado, nós mesmos muitas vezes atraímos tempestades para nossas vidas. Nós mesmos, com nossas próprias mãos, cavamos, vamos dizer assim, as nossas cisternas, os nossos poços. Jonas enfrentou uma terrível tempestade em alto mar por conta da sua desobediência. Deus manda Jonas ir numa direção e ele foge da direção de Deus. Assim, às vezes enfrentamos tribulações por consequência das atitudes da sociedade em que vivemos. Às vezes a questão não é nossa, mas da sociedade. Mesmo quando estamos agindo de forma correta, mas os outros não. Ou vice-versa. Às vezes somos nós quem causamos o problema e a sociedade é que vai arcar com as consequências. Mas as tempestades que enfrentamos na vida nem sempre significam um alerta de que estamos fora da vontade de Deus, como foi no caso de Jonas. Os discípulos estavam no barco com Jesus, obedecendo a uma ordem dele, e mesmo assim a tormenta chegou. Porém, quando Jesus está no barco, ele não afunda. Outra situação, o navio em que Paulo viajava enfrentou um fenômeno atmosférico chamado Euroaquilão, que os deixou perdidos por vários dias, e depois o navio se arrebentou contra as pedras. Porém, um anjo de Deus apareceu a Paulo e lhe disse: nenhum de vós se perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Está lá registrado em Atos 27:34. O navio se rompeu, se despedaçou nas rochas, mas nenhuma pessoa daquela tripulação se perdeu. Mesmo na tempestade, Deus estava junto com Paulo, prometendo que o preservaria, bem como a todos os que o acompanhavam. E aí a gente se lembra que o profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, ele diz que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Deus, ele é o Senhor. Deus, ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Quando entendemos que Deus está no controle de todas as situações e nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, que nós estamos à sombra do Onipotente, sentimos-nos em segurança. Isso nos traz paz. Temos confiança porque estamos guardados debaixo da mão daquele que tudo pode.
Deus tem o controle sobre todas as situações, inclusive a sua, inclusive essa situação, essa tempestade que você está passando neste momento. Não se aflija, Deus está no controle. Quando Deus mandou Noé entrar na arca, Ele fecha a porta da arca e depois envia a tempestade. Deus estava no controle da situação. Deus falou a Jó que estava passando por uma tempestade em sua vida, uma tribulação que às vezes a gente, quando pensa nela, a gente fica até aflito. Mas Deus falou a Jó do meio da tempestade. A Bíblia diz que do meio da tempestade, está lá no capítulo 38, versículo 1, e também no 40, versículo 6 do livro de Jó. Em outra versão, diz que Deus falou do meio de um redemoinho. Mas redemoinho muitas vezes são formados em meio às tempestades, com ventos contrários. A vida de Jó estava uma tempestade e Deus fala com ele do meio dessa tempestade. E a gente percebe que Deus, ele pode nos livrar da tempestade, mas também pode nos livrar na tempestade. E não somente livrar, mas Ele pode usar a tempestade para trabalhar nossa vida, para nos ensinar, para nos fortalecer. Toda vez que uma tempestade se abate sobre a minha vida, as palavras do profeta Naum me trazem consolação e a certeza que Deus se mantém soberano sobre todos os acontecimentos que se projetam à minha frente. Deus nunca é pego de surpresa. Ele mesmo está lá na tempestade. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade. É claro que ninguém quer viver no olho do furacão. Ninguém quer viver no meio de uma tempestade o tempo todo, pois faz parte do ser humano buscar a segurança e a previsibilidade. Para nós, uma vida tranquila sempre é imaginada livre de sobressaltos, livre de más notícias. Mas as más notícias chegam e as tempestades também. Mas creio também que sempre pode haver um elemento de transformação em nosso ser que somente é despertado em meio às tormentas. Quem pode negar que justamente na tempestade não se iniciará um caminho de volta ao Pai? Quantos que depois da tempestade perceberam que precisavam, como filho pródigo, voltar à casa do Pai? Que também uma mudança tremenda ocorrerá a partir de uma tempestade. No meio de uma tormenta seremos finalmente acordados para a vida. Quem pode imaginar isso? Estar no olho do furacão, na realidade, é oportunidade para repensar nossa existência. Há um aprendizado em curso. E é forçoso admitir que Deus tem um modo peculiar de agir, de fazer as coisas, de atingir seus propósitos. Deus é imprevisível. Quando a gente pensa que Ele vem por um lado, Ele já está lá do outro lado. Deus sempre tem propósitos em tudo o que faz ou permite acontecer em nossas vidas. E sempre para o nosso bem e para louvor da sua glória. Ele é Deus. Há inúmeros exemplos bíblicos de que Ele cria os ventos e Ele faz cessar os ventos. Deus tem o controle de tudo, Ele preside tudo o que acontece. O Salmo 29:10 diz que o Senhor preside aos dilúvios. E foi em meio a uma noite de fortes ventos e perigo de morte que Jesus aparece aos discípulos andando sobre as águas e eles gritam assustados: é um fantasma! É sempre assim. Se estamos em meio a uma tormenta e ficamos apavorados, é difícil para a gente perceber a presença de Jesus. Mas olha, nós podemos ser enganados por nossos sentimentos. Às vezes achamos que o Senhor está longe de nós. Às vezes achamos que Deus nos esqueceu. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele está sempre conosco. Jesus disse que estaria todos os dias conosco até a consumação dos séculos. No versículo 16 do Salmo que começamos a ler, Salmo 55, Davi diz: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará.
no meio daquela angústia que Davi estava passando, ele clamou ao Senhor. E nós também podemos, nesse momento de angústia, de dor, de aflição, ainda que não saibamos o que fazer, podemos clamar ao nosso Deus. Ele sempre tem resposta. Jeremias, no capítulo 33, versículos 2 e 3, diz assim: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a firmou. Meu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Tempestade é momento de conhecer a Deus, de ter experiência com Deus. Ao permitirmos o Espírito Santo nos conduzir em meio às tormentas e tempestades desta vida, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, examinando as Escrituras Sagradas, veremos o Senhor caminhando conosco em meio às tormentas e com certeza seremos fortalecidos, renovados em nossa vida espiritual, teremos paz e gozaremos as mais ricas bênçãos de Deus em nossas vidas. Confie no Senhor, creia, a tormenta passa e virá a bonança. Deus te abençoe, em nome de Jesus.